Existe um tipo de homem que não é aplaudido em público, mas é temido em silêncio. Ele não busca multidões, não pede permissão para existir e não se curva a verdades prontas. Ele observa, escuta, pondera e então escolhe o próprio caminho. Esse homem carrega um traço cada vez mais raro. Ele pensa sozinho. E pensar sozinho, no mundo de hoje, é quase um ato de rebeldia, uma insubordinação silenciosa contra a norma, contra o sistema, contra o adestramento social disfarçado de vida normal. Porque a verdade é que você nunca foi treinado para ser livre. Você foi condicionado para concordar. Desde criança nos ensinaram que pensar com a própria cabeça era sinônimo de arrogância, que questionar era um risco, que duvidar dos outros era falta de respeito, mas ninguém nos contou que o verdadeiro respeito começa quando você respeita sua própria mente. E isso significa aprender a andar sozinho no meio da multidão. A maioria das pessoas não está vivendo, está repetindo. Palavras, crenças, opiniões. O que parece ser uma escolha individual, muitas vezes, é apenas o eco de uma programação invisível que já começa na infância e se intensifica ao longo da vida. E aqueles que ousam sair da linha são vistos como uma ameaça. Neste vídeo, vamos falar sobre isso, sobre a arte esquecida de pensar por conta própria, sobre o custo de não seguir o rebanho, sobre como um homem que se livra das amarras mentais da sociedade passa a ver o mundo com olhos diferentes e se torna alguém que o sistema não pode mais controlar. Vamos explorar por que a independência de pensamento é uma arma tão poderosa e por que ela assusta tanto quem vive dependente da aprovação dos outros. Se você sente que nunca se encaixou, que sempre enxergou algo errado nas regras do jogo, talvez você já esteja nesse caminho. E talvez, sem perceber, já tenha se tornado o que mais temem, alguém livre. Pensar sozinho tem um preço, e ele geralmente é alto, porque o mundo não foi feito para quem questiona, foi feito para quem obedece. Desde os primeiros passos, somos ensinados que seguir as regras é virtude, que pertencer é prioridade, que se encaixar vale mais do que entender. Mas quando você começa a pensar de forma autêntica, quando deixa de repetir o que todos dizem e começa a formar suas próprias conclusões, você automaticamente se torna uma ameaça. Não à sociedade em si, mas ao sistema que depende da conformidade para funcionar. O primeiro sintoma de quem começa a pensar sozinho é a solidão. As conversas comuns começam a soar vazias. Os debates se tornam previsíveis. As pessoas, programadas pela superfície, não conseguem acompanhar a profundidade do seu silêncio. E isso te afasta. Não porque você queira, mas porque você precisa. Precisa se proteger da mediocridade mental que cerca a maioria dos ambientes. O desconforto de não pertencer cresce, mas ao mesmo tempo, cresce também uma estranha sensação de liberdade. Você começa a ver o jogo sendo jogado. Percebe como as pessoas vestem máscaras sociais, repetem slogans, defendem ideias que nem compreendem. Entende que boa parte do que chamam de personalidade é, na verdade, condicionamento. Você vê o teatro e não consegue mais participar dele como antes. Esse é o ponto sem retorno. Quando você desperta para o mundo real das ideias, já não consegue mais voltar para o conforto da ignorância. Mas essa liberdade traz um desconforto, a exclusão. Você será chamado de arrogante, de frio, de distante. Vão dizer que você é difícil de lidar. Não porque você seja, mas porque sua lucidez incomoda. Porque quando você começa a pensar, começa também a refletir um espelho para os que nunca se permitiram pensar. E ninguém gosta de ser confrontado com sua própria inconsciência. Você se torna um lembrete incômodo do que os outros escolheram ignorar. Por isso, a maioria prefere o calor da aprovação à frieza da verdade. Preferem estar errados juntos do que certos sozinhos. Mas o homem que pensa por conta própria
aceita esse preço. Ele compreende que não pertencer é a primeira etapa da liberdade, que o isolamento, muitas vezes, é a confirmação de que você está no caminho certo. Porque se todos concordam com você, talvez você ainda não esteja dizendo nada de verdade. O pensamento independente é, historicamente, visto como uma ameaça. Não por ser violento, mas por ser incontrolável. Governos autoritários temem ideias mais do que armas. Religiões dogmáticas temem dúvidas mais do que pecados. E sociedades conformistas temem indivíduos que ousam questionar o que todos aceitam, porque pensar de forma autônoma é como acender uma lanterna em uma sala escura. Você expõe os cantos que os outros fingiam não ver. Você quebra o pacto de silêncio, e isso é imperdoável. É por isso que os pensadores são atacados, não pelas ideias que trazem, mas pelo desconforto que causam. Eles fazem perguntas que não têm respostas simples, expõem contradições, desmontam ilusões, desafiam estruturas que se mantêm pela repetição inconsciente. Por isso, desde Sócrates até os dissidentes modernos, os que pensam demais foram vistos como perigosos. Porque onde há pensamento, há liberdade, e onde há liberdade, o controle enfraquece. No ambiente moderno, esse padrão continua. Quem pensa sozinho é logo taxado negativo, problemático, radical. Não importa o conteúdo da ideia, importa apenas que ela desvie do consenso, porque o consenso é confortável. Ele tranquiliza a maioria, e quando alguém desafia isso, o sistema reage com força. Redes sociais silenciam, empresas cancelam, grupos excluem, e tudo isso acontece sem uma única bala ser disparada. A verdadeira censura não acontece apenas pelo silêncio imposto de fora. Ela acontece pelo medo plantado dentro. As pessoas se autocensuram, evitam dizer o que pensam, escondem suas dúvidas, fingem concordar, tudo para preservar a aparência de pertencimento. E assim, o pensamento livre vai morrendo aos poucos, não por falta de capacidade, mas por excesso de medo. O medo de ser diferente, de ser rejeitado, de ser cancelado. O homem que pensa por conta própria precisa ter coragem não apenas para pensar, mas para sustentar esse pensamento diante do rebanho. Porque cada passo fora da linha atrai olhares, críticas e tentativas de correção. Mas é justamente esse incômodo que revela o valor do pensamento independente. Se sua ideia incomoda muita gente, talvez você tenha dito algo importante. Se sua visão te coloca à margem, talvez a margem seja onde a lucidez ainda sobrevive. O mundo atual é barulhento, rápido, viciado em distração. E quanto mais barulho, menos reflexão. A mente que se permite o silêncio, que escolhe não responder de imediato, que digere antes de reagir, se torna uma anomalia. Uma mente solitária mais poderosa, porque ela não se alimenta das vozes alheias. Ela constrói sua própria linguagem, sua própria lógica, seu próprio ritmo. E isso em um sistema que exige pressa, é resistência. A mente solitária observa enquanto todos correm. Ela escuta o que ninguém nota, questiona o que todos aceitam. E porque ela não precisa ser validada a cada segundo, ela é livre para ir mais fundo. Ela não está interessada em vencer uma discussão. Está interessada em entender o que sustenta cada lado. Não busca holofotes, busca clareza. E essa clareza, por si só, já é uma forma de rebeldia. Num mundo onde todo mundo quer estar certo, a mente solitária se permite estar em dúvida. Num tempo em que todo mundo quer aparecer, ela desaparece por escolha. Vai para dentro, se fortalece no invisível e volta mais afiada, mais calma, mais letal. Porque o verdadeiro poder não é ruído, é discernimento. Não é influência, é consistência. E isso não se cultiva em multidões, mas na solidão. A mente solitária é perigosa para o sistema porque não reage como o esperado. Ela não compra sem pensar, não vota sem refletir, não segue sem duvidar.
Ela interrompe o fluxo, cria interferência, rompe padrões, e no momento em que todos estão sincronizados em um mesmo algoritmo, ser imprevisível é um ato de revolução. Pensar por conta própria é uma ameaça justamente porque é raro, e tudo que é raro é temido. Por isso, aqueles que aprendem a ficar sozinhos, com seus pensamentos, suas dúvidas, suas dores, se tornam mais fortes. Não por serem invulneráveis, mas por conhecerem a própria mente em profundidade. Eles não precisam da aprovação do grupo para validar o próprio caminho. E isso os torna indomáveis, porque um homem que não teme a solidão não pode ser manipulado. Ele pode ser criticado, atacado, ignorado, mas nunca controlado. Pensar sozinho tem um custo, e ele não é leve. Você começa a perceber que as pessoas não querem realmente dialogar. Querem apenas confirmar o que já acreditam. Que amigos se afastam quando você começa a questionar o que era normal. Que muitos não estão prontos para verdades que tiram o conforto. E então vem o isolamento. A sensação de estar em outro ritmo, em outra sintonia e, por um tempo, em outra realidade. Mas esse isolamento, quando não é desespero, pode ser refinamento. Quando você pensa por si, você começa a ver as máscaras caírem. Começa a distinguir o que é opinião e o que é pensamento. O que é vaidade e o que é sabedoria. A maioria quer aplauso, você quer compreensão, a maioria quer se encaixar, você quer descobrir onde realmente pertence. Isso assusta aos outros e a você mesmo, mas é nessa ruptura que nasce o indivíduo. E aí começa a vir algo raro, liberdade intelectual. Você começa a escolher o que entra na sua mente. Começa a rejeitar o superficial. Percebe o peso das palavras, a força das ideias, a influência invisível do ambiente. E isso te torna perigoso, porque enquanto todos estão anestesiados por estímulos rápidos e opiniões prontas, você está acordado. Você é um ponto fora da curva. E essa lucidez tem um custo, mas também um valor incalculável. A sociedade te ensina que pensar sozinho é egoísmo. Mas pensar igual a todos, isso sim é submissão. Você começa a entender que ser temido nem sempre vem de ser violento, mas de ser incontrolável. Quando você não precisa da aprovação de ninguém para afirmar o que acredita, você se torna um enigma, um homem sem coleira, sem dono, sem roteiro. E isso gera desconforto em quem só sabe existir em grupo. A sua independência escancara a dependência deles. Por isso, mesmo que o caminho da mente solitária seja duro, ele é necessário. Porque só no silêncio das próprias convicções é possível ouvir a verdade que ninguém mais ousa dizer. E quando você se acostuma com a solidão do pensamento verdadeiro, o barulho da aprovação se torna irrelevante. O preço de pensar diferente é alto, mas o poder que vem com isso não tem comparação. Governos, religiões, corporações, mídia, todos esses sistemas, em alguma medida, dependem de uma coisa: previsibilidade. Quanto mais previsível você for, mais controlável você é. Quando você pensa igual aos outros, age como os outros e deseja o que os outros desejam, você se torna fácil de mapear, fácil de manipular, fácil de conduzir. E é exatamente por isso que o pensamento independente é perigoso. Ele quebra o padrão, ele não segue o roteiro. Homens que pensam por si não compram promessas fáceis. Eles questionam campanhas, duvidam de discursos ensaiados, reconhecem manipulações emocionais. Eles enxergam as entrelinhas. Eles entendem que a propaganda nunca é neutra. Eles sabem que toda informação carrega uma intenção, mesmo quando disfarçada de verdade. E por isso, não se deixam seduzir com facilidade. Eles não são massa, são pedra. E pedras não se movem com o vento. Esse tipo de homem é incômodo para o status quo. Ele não se curva diante de influenciadores políticos, modas ou dogmas.
Ele sabe que toda unanimidade é perigosa, que toda certeza absoluta costuma esconder um interesse. Ele prefere a dúvida lúcida à certeza manipulada. E essa postura silenciosa, essa escolha pela lucidez em vez da conveniência, é subversiva, porque ela contagia, ela inspira outros a pensarem por si. E o sistema inteiro sente o tremor. Por isso, ao longo da história, os pensadores foram perseguidos. Sócrates foi condenado. Galileu foi silenciado. Giordano Bruno foi queimado. Porque uma mente desperta é mais perigosa do que um exército armado. Ela não apenas questiona, ela convida outros a questionarem. Ela planta inquietações onde antes havia obediência. E uma sociedade que começa a pensar demais, começa a desobedecer, começa a imaginar novas estruturas, começa a ver que o rei está nu. É por isso que você é treinado para se distrair, para consumir, para repetir ideias prontas, porque se você parar para pensar, para questionar, para realmente observar, você verá. Verá que há muito mais controle disfarçado de liberdade, muito mais ilusão do que informação, muito mais medo do que verdade. E nesse momento, você deixa de ser apenas mais um e passa a ser uma ameaça. Porque uma mente desperta nunca mais volta a dormir. O mundo teme o homem que não precisa da aprovação dos outros para existir. O homem que consegue se bastar, que encontra na solidão o silêncio necessário para refletir. Esse homem se torna perigoso porque não pode ser comprado, não pode ser seduzido por aplausos, não precisa se adequar para se sentir pertencente. Ele pensa porque quer entender, não porque quer agradar. Ele busca a verdade, mesmo quando ela dói. Ele confronta seus próprios pensamentos antes de questionar os dos outros. E é exatamente por isso que seu pensamento é afiado como uma lâmina. O despertar do pensador solitário não é um evento, é um processo. Começa com o incômodo, com a sensação de que algo está errado com o mundo, e talvez com ele mesmo. Depois vem a dúvida, o questionamento dos próprios valores, das crenças herdadas, das verdades socialmente aceitas. Esse homem começa a se despir das mentiras convenientes, dos papéis que lhe foram dados, e cada camada que ele arranca o torna mais real, mais consciente, mais livre. Mas essa liberdade tem um preço, a incompreensão. Ele passa a ser visto como estranho, arrogante, antissocial. Não porque seja, mas porque agora pensa por si. E pensar por si é uma ameaça para aqueles que ainda vivem no conforto das ideias dos outros. Ele se torna um espelho incômodo, porque ao pensar por conta própria, ele revela o conformismo de quem o cerca. Ao se libertar, ele expõe as correntes alheias, e o mundo não perdoa quem mostra as correntes dos outros. No entanto, é nessa solidão lúcida que ele se fortalece. Ele lê mais, observa mais, escuta mais. Ele aprende a saborear o silêncio, a fazer perguntas melhores, a desconfiar das respostas fáceis. Ele troca certezas por buscas, aplausos por reflexão. E com o tempo, sua mente se torna um território soberano, um espaço onde nenhuma propaganda, discurso ou dogma consegue entrar sem ser examinado. Ele se blinda não com ignorância, mas com consciência. E assim, sem alarde, ele se torna perigoso, porque onde todos seguem, ele para. Onde todos gritam, ele cala. Onde todos repetem, ele pensa. Onde todos reagem, ele observa. E no mundo das massas agitadas, do ruído constante e das ideias enlatadas, um homem que pensa por si é mais raro que ouro e infinitamente mais valioso. Ele é um lembrete vivo de que a liberdade começa na mente e que pensar sozinho é o ato mais revolucionário que existe. Pensar sozinho é uma arte esquecida em tempos de opiniões em massa. É um caminho solitário, silencioso, muitas vezes doloroso, mas também é o único caminho que leva à verdadeira liberdade.
Porque enquanto estivermos amarrados às certezas dos outros, nunca seremos donos da nossa própria mente. E enquanto buscarmos validação em vez de verdade, viveremos como sombras, existindo à imagem dos outros e não à nossa própria luz. Ser alguém que pensa por conta própria é aceitar o desconforto de estar errado, de nadar contra a corrente, de ser rejeitado por não repetir o coro das opiniões alheias. É viver com a dúvida, com a responsabilidade de fazer perguntas difíceis, com a coragem de não se encaixar. Mas é também viver com integridade, porque nada é mais poderoso do que a consciência limpa de quem sabe que não vendeu a própria mente por conforto social. Esse homem não está preocupado em agradar. Ele não se molda para caber em grupos. Ele não repete discursos apenas para parecer inteligente. Ele observa, analisa, silencia, escolhe o momento de falar. E quando fala, suas palavras cortam como lâminas, porque não vem do impulso, nem da necessidade de aprovação. Vem de um lugar mais profundo, do entendimento, da lucidez de quem já esteve cego e agora enxerga. Mas há um paradoxo nisso tudo. Quanto mais esse homem pensa por si, mais percebe o quão pouco sabe. E é justamente esse reconhecimento da própria ignorância que o torna sábio. Ele não briga para ter razão. Ele busca entender. Ele não tenta convencer. Ele provoca reflexão. Ele não se impõe. Ele se torna, com o tempo, impossível de ser ignorado, porque sua presença carrega o peso silencioso da verdade. E isso é raro, assustador e magnético ao mesmo tempo. No final, essa é a verdade nua e crua. O mundo teme quem pensa por conta própria. Porque esse tipo de pessoa é difícil de manipular, impossível de controlar e muito perigosa para o sistema que se alimenta da obediência cega. Mas, ao mesmo tempo, é esse tipo de pessoa que abre caminhos, que ilumina, que transforma. Pensar sozinho é pagar o preço de ser temido, mas também é colher a glória de ser verdadeiramente livre.